O uivo de um lobo é um som solitário. Ele fala de lugares selvagens e das criaturas que vivem neles. É um som que arrepia os humanos há séculos. Esse medo deu origem a muitas histórias. Uma das mais duradouras é a lenda do lobisomem. Uma criatura que é homem e lobo ao mesmo tempo. Um monstro que assombra nossos medos mais profundos. O lobisomem é uma figura universal. Ele existe no folclore de muitas culturas. Dos skinwalkers dos nativos americanos aos kitsune japoneses, a ideia de um humano se transformando em animal é difundida. Mas é o lobisomem europeu que capturou nossa imaginação de forma mais forte. Talvez isso aconteça porque o lobo teve um papel muito importante na vida de nossos ancestrais. Os lobos eram um perigo real, uma ameaça ao gado e até mesmo à vida humana. Esse medo e respeito se refletem nos muitos mitos e lendas que os cercam. O lobisomem é uma imagem poderosa. Ele fala da selvageria dentro de todos nós. É um lembrete de que, mesmo nas sociedades mais civilizadas, algo primitivo ainda se esconde sob a superfície. O medo de lobos está profundamente enraizado na história humana. Nossos ancestrais compartilhavam seu mundo com esses predadores. Os lobos representavam perigo e imprevisibilidade. Esse medo encontrou seu caminho em nossas histórias e crenças. Na Grécia Antiga, havia contos de Licaon, um rei que irritou os deuses. Como punição, ele foi transformado em lobo. Esse mito é um dos primeiros relatos escritos de uma criatura semelhante a um lobisomem. Ele destaca a conexão entre homem e besta, e o medo de perder o controle para nossa natureza animal. Os romanos também tinham suas lendas de lobisomem. O conto do Homem da Floresta falava de um homem amaldiçoado a vagar como um lobo. Essa história consolidou ainda mais a imagem do lobisomem como um ser amaldiçoado, um pária da sociedade humana e animal. Esses contos antigos revelam um fascínio profundo pela fronteira entre humano e animal. Eles exploram as consequências de cruzar essa linha. O lobisomem, uma criatura presa entre dois mundos, tornou-se um símbolo poderoso dessa dualidade. O lobisomem europeu, como o conhecemos hoje, tomou forma na Idade Média. Esse período foi uma época de grande agitação social e fervor religioso. A crença em bruxaria e no sobrenatural era generalizada. O lobisomem tornou-se associado a esses medos, muitas vezes retratado como um servo do diabo. Uma das crenças mais comuns era que uma pessoa poderia se tornar um lobisomem por meio de um pacto com Satanás. Esse pacto concederia ao indivíduo força sobre-humana e a capacidade de se transformar em lobo. No entanto, isso tinha um preço terrível: a perda de sua humanidade e a danação eterna. Outra crença popular era que a licantropia, a maldição do lobisomem, poderia ser transmitida por meio de uma mordida ou arranhão de um indivíduo afetado. Isso adicionou um elemento contagioso ao mito, alimentando ainda mais o medo e a paranoia. O lobisomem medieval era uma figura aterrorizante. Ele representava os perigos à espreita nas sombras, a ameaça sempre presente do mal e do desconhecido. Com a chegada dos europeus às Américas, suas histórias e crenças viajaram com eles. A lenda do lobisomem encontrou terreno fértil no Brasil, onde se misturou ao folclore indígena para criar uma criatura única e aterrorizante. No folclore brasileiro, o lobisomem é conhecido como lobisomem. Ao contrário do lobisomem europeu, o lobisomem nem sempre é retratado como inerentemente mau. Ele é frequentemente retratado como uma figura trágica, amaldiçoada pelo destino ou por uma bruxa vingativa a se transformar em uma besta. Diz-se que o lobisomem ronda à noite, atacando o gado e, em alguns casos, humanos. Diz-se que suas vítimas preferidas são crianças não batizadas, adicionando uma camada de superstição religiosa ao mito. O lobisomem brasileiro é um exemplo fascinante de como o folclore evolui e se adapta a novas culturas. Ele reflete a rica história do país e a fusão das tradições indígenas e europeias. Seção 5. A marca da besta. Sinais de transformação.
Identificar um lobisomem nem sempre é fácil. Eles são mestres do disfarce, capazes de se misturar aos humanos. No entanto, o folclore oferece pistas para ajudar a distinguir um lobisomem de uma pessoa comum. Esses sinais, muitas vezes sutis, tornam-se mais pronunciados à medida que a transformação se aproxima. Um sinal revelador é o crescimento excessivo de pelos. Uma pessoa prestes a se tornar um lobisomem pode encontrar pelos crescendo em lugares incomuns, como as palmas das mãos ou no rosto. Suas sobrancelhas também podem ficar mais espessas, quase se encontrando no meio. Outro sinal é a aparência de seus olhos. Diz-se que os olhos de um lobisomem são extraordinariamente brilhantes e intensos, com um brilho predatório. Alguns contos até descrevem os olhos mudando de cor, tornando-se vermelhos ou amarelos, refletindo a besta interior. Mudanças no comportamento também podem indicar a presença de um lobisomem. Eles podem se tornar mais agitados e irritadiços, especialmente à medida que a lua cheia se aproxima. Eles também podem exibir aversão à prata, recuando ao toque de talheres ou joias. Esses sinais não são prova definitiva, mas servem como avisos. Quando esses marcadores aparecem, é hora de ter cuidado, pois a besta está perto da superfície. Seção 6. A maldição da lua cheia. Gatilhos para a transformação. A transformação de um humano em lobisomem é um espetáculo aterrorizante. Muitas vezes é descrito como um processo doloroso e violento, com o corpo se contorcendo e se retorcendo à medida que a besta assume o controle. Embora a transformação possa ser espontânea, acredita-se que certos gatilhos acelerem a mudança. O gatilho mais conhecido é a lua cheia. Diz-se que o ciclo lunar tem uma influência poderosa sobre os lobisomens, com sua luz despertando a besta interior. Na noite de lua cheia, os impulsos primitivos do lobisomem se tornam impossíveis de resistir, e a transformação é inevitável. Emoções fortes, como raiva, medo ou até mesmo excitação intensa, também podem desencadear a transformação. Esses estados mentais intensificados enfraquecem o controle sobre a persona humana, permitindo que a besta se liberte. O cheiro de sangue é outro gatilho poderoso. O cheiro de sangue desperta os instintos predatórios do lobisomem, tornando difícil resistir ao desejo de caçar. É por isso que os lobisomens são frequentemente descritos como criaturas sanguinárias, movidas por uma necessidade primitiva de matar. Seção 7. Lutando contra a besta interior, quebrando a maldição. A maldição do lobisomem é frequentemente vista como uma sentença de prisão perpétua. No entanto, o folclore oferece vislumbres de esperança com histórias daqueles que se libertaram da maldição ou encontraram maneiras de controlar a besta interior. Essas histórias oferecem uma perspectiva diferente sobre o lobisomem, não apenas como um monstro, mas como um ser preso em uma luta constante por controle. Algumas lendas falam em quebrar a maldição por meio de atos de amor e sacrifício. Um lobisomem que encontra o amor verdadeiro ou realiza um ato altruísta de heroísmo pode se libertar da maldição e recuperar sua humanidade. Isso destaca o poder do amor e da redenção, mesmo para aqueles considerados monstros. Outros contos falam em encontrar maneiras de coexistir com a besta. Por meio de disciplina mental rigorosa e práticas espirituais, alguns lobisomens aprendem a controlar suas transformações, escolhendo quando abraçar a besta e quando manter sua forma humana. Eles aprendem a controlar a força e os sentidos do lobisomem, tornando-se protetores em vez de predadores. Essas histórias oferecem uma mensagem de esperança. Elas nos lembram que, mesmo nas partes mais sombrias de nós mesmos, há sempre o potencial para mudança e redenção. Seção 8. Prata e aço. Métodos de defesa. O lobisomem, uma criatura de carne e espírito, apresenta um desafio único. As armas comuns costumam ser ineficazes contra sua pele resistente e habilidades regenerativas.
No entanto, o folclore fornece insights sobre as fraquezas do lobisomem, oferecendo métodos para se defender contra seus ataques. A prata, um metal associado à pureza e à lua, é considerada particularmente prejudicial aos lobisomens. Acredita-se que balas ou lâminas feitas de prata inflijam feridas que não cicatrizam com tanta facilidade, enfraquecendo e até matando a besta. Armas abençoadas por uma figura religiosa também são consideradas poderosas contra lobisomens. O lobisomem, frequentemente associado ao diabo, é vulnerável a objetos imbuídos de poder divino. Um crucifixo, água benta ou uma bala de prata abençoada podem fornecer proteção contra o ataque de um lobisomem. Além das armas físicas, conhecimento é poder. Compreender as fraquezas do lobisomem, seus gatilhos para a transformação e seus padrões de comportamento pode ser a melhor defesa. Evitá-los durante a lua cheia, reconhecer os sinais de transformação e saber explorar suas vulnerabilidades pode significar a diferença entre a vida e a morte. Seção 9. Um legado de medo e fascinação. O lobisomem continua a cativar nossa imaginação, mesmo nos tempos modernos. Da literatura clássica como Drácula e o lobisomem a filmes e programas de televisão contemporâneos, o lobisomem continua sendo uma figura popular no terror e na fantasia. O fascínio duradouro do lobisomem reside em sua capacidade de explorar nossos medos primitivos. Ele representa a selvageria dentro de todos nós, o potencial para violência e caos que se esconde sob a superfície da civilização. Ele nos lembra que a linha entre homem e besta é tênue e facilmente cruzada. Além do medo, o lobisomem também incorpora uma certa beleza trágica. O indivíduo amaldiçoado, dividido entre dois mundos, evoca um sentimento de simpatia e piedade. Sua luta por controle, suas tentativas de suprimir a besta interior, ecoam nossas próprias batalhas internas contra nossos impulsos mais sombrios. A lenda do lobisomem provavelmente continuará a evoluir e se adaptar a cada geração que passa. Ela refletirá nossos medos e fascínios em constante mudança, servindo como um espelho para nossa psique coletiva. Mas uma coisa permanece constante. O lobisomem, uma criatura eternamente presa entre a escuridão e a luz, continuará a assombrar nossa imaginação por séculos.